Quero acolher você que nos acompanha de casa também. Pode acender a luz aí, por favor, Bruno. Ajuda nós aí, Brunão. Gente, olha aqui para mim. Estamos no segundo dia desta série, desta temporada maravilhosa. Começou com tudo, deixa eu ver. Quem estava aqui na semana passada, levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, uma salva de palmas para vocês que estavam aqui. Vamos, gente, coragem. Isso. Ó, o Everton falou que ia jogar água, já vou tacar pedra, viu? Não é água, não. Quem não tiver comigo vai se ver, hein? Quem está vindo hoje pela primeira vez, deixa eu ver. Na primeira vez, meu irmão, seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Aqui é a nossa irmã também, que legal. E quem está vindo a primeira vez nessa temporada, que não veio na última e está vindo agora? Levanta a mão. Muito bom, muito bom. Salva de palmas para vocês também. Bom, então eu vou fazer um recap do último, hein? Ai, que chique, né, gente? Você que está nos acompanhando, né? Vai mandando aí os seus pedidos de oração, né? Estamos juntos aqui, tá bom? O pessoal vai encaminhando os pedidos aí e nós vamos rezar juntos, beleza? Então, na semana passada, nós tivemos aqui o Everton, certo? Que foi maravilhoso, não foi, gente? Não, foi ou não foi? Foi. E ele estava falando sobre a tristeza de estar longe de casa. Nós estamos fazendo um caminho aqui de retorno à casa do Pai. E que nós estamos voltando para lá. Todos nós. Ele estava falando que nós estamos nos preparando para o quê? Olha, ninguém anotou nada. Para quê? Para voltar para casa. E voltar para casa tem um outro nome mais direto, que é o quê? Morrer. Morrer, todos nós aqui vamos morrer. E nós nos esquecemos disso e não nos preparamos para esse momento. E nos distanciamos da casa do Pai, como se isso não fosse fazer diferença nenhuma. Lembra disso? E aí ele estava partilhando aqui conosco a tristeza de viver longe da casa do Pai. Ele estava falando sobre aquele amigo que tem como personagem principal da Bíblia. Escuta isso, Fran, olha que loucura. O ladrão, o bom ladrão, que viveu a vida toda longe de Jesus, no último momento ali, se arrependeu, Jesus acolheu na sua infinita misericórdia, disse que estaria com ele no paraíso, e ele falou, é isso. Lembra que ele estava contando? Ele chamou esse amigo ainda de delinquente. Não é verdade? E é isso. Nós estamos voltando para a casa do Pai, e hoje nós vamos dar mais um passo para estar mais próximo desse abraço. Quem viu o tema de hoje, levanta a mão, deixa eu ver aí. Quem viu o tema? Muito bem. Gente, o tema de hoje é: caiu em si e levantou-se. Vamos repetir qual que é o tema? Exatamente. Agora olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele: hoje é o dia de se tocar, cara. Fala, se toca a corda. Hoje é o dia de um chacoalhão. Hoje ninguém vai sair ileso daqui. Olha, quem trouxe a palavra de Deus, eu não posso demorar hoje, porque nós vamos hoje com tudo, amém? Então pegue a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, o seu celular, é melhor que seja a Bíblia, viu? Traga a sua Bíblia, abre a Bíblia, lê junto aí. Nós vamos pegar em Lucas 15, que é a passagem que norteia essa nossa temporada, amém? Pega aí rapidinho, hein, gente? Gente, no Evangelho de Lucas, nessa parte, Jesus está contando várias parábolas de coisas perdidas e que foram encontradas. Então tem o dracma, tem a ovelha, né? E uma dessas parábolas que Jesus usa para nos explicar de uma forma muito prática é a palavra do filho. Do filho. E é isso que está norteando essa temporada. Então nós vamos começar com essa passagem e você vai ver que legal, gente. Quem aqui conhece essa passagem, levanta a mão. Muito bem, a grande maioria, né? Todos nós um dia já nos deparamos com essa passagem, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A reflexão que vai rolar aqui agora é nova para mim que vou fazer essa reflexão. Então presta atenção, porque se tem alguma coisa boa vindo aqui hoje, é de Deus. É incontestável que seja de Deus, porque uma coisa maravilhosa como essa só seria inspiração do Espírito Santo. Então acolha tudo que vai acontecer aqui agora, não perca nada, amém?
Beleza? Podemos ler? Vamos lá? Então vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Ponto final. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos... Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o abriu e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi... E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou o seu filho, são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Gente, como Jesus foi claro, né, conosco, não é verdade? Quanto carinho, né? Você vê que ele fala do Pai, e Jesus é a imagem do Pai, é o verbo do Pai. Então, olhando para Jesus, a gente consegue entender como o Pai nos ama, certo? E olha só que interessante, presta atenção, hein? Ó, gente, presta atenção para não perder nada. Parece que estamos falando de 2 filhos completamente diferentes, não é isso? Um filho revolts, que foi para a rua e causou e tananã. E o outro filho que tinha ali o seu orgulho, mas estava ali na casa do pai, não é mesmo? E parece que a gente às vezes procura se identificar ou com um ou com o outro, não é assim? É assim ou não é? Pois é, nós não vamos fazer isso esta noite. Nós hoje, cada um de nós aqui, é dia de cair em si e se levantar. E sim, nós vamos bater um papo um pouco difícil hoje. Um pouco duro, né? Difícil de engolir. Mas hoje é dia de ter carinho com você mesmo. Hoje é dia de que tudo que for acontecer aqui tem que te encorajar. Amém? Porque existe um Pai te esperando. Tá entendendo? Então vamos lá. Existem semelhanças entre os 2 irmãos. Sabia disso? Já tinha reparado nisso? Alguém já tinha reparado nisso? Esses irmãos são mais parecidos do que nós imaginamos. E nós, aqui agora, precisamos ocupar este lugar. Certo?
Então vamos combinar uma coisa. Quando ficar muito difícil, nós estamos falando do irmão da Bíblia, tá bom? E aí, se por acaso, em algum momento, a carapuça servir, acolha e agradeça a Deus. Porque é o Pai cuidando de você. Beleza? A primeira coisa que nós podemos reparar aqui é que um filho é o mais novo. A parábola começa assim: um filho mais novo, né? E um filho mais velho. E aí, olha só que interessante. No versículo 12, nós vemos aqui um filho mais novo matando o seu próprio pai. Porque a herança nós só temos depois que o quê, gente? Depois que a pessoa morre. Não existe receber uma herança em vida, certo? Certo, gente? Então, aquele cara estava matando o pai dele. Matou o pai e falou: eu não quero mais você de pai, eu vou cuidar da minha vida, você me dá a parte que me cabe. Ele fez isso porque ele era ruim? Não. Ele tinha uma boa intenção nesse momento. Ele achou que o que administraria bem os seus bens, de que faria coisas melhores do que o pai. E aqui nós temos o primeiro ponto que nós temos que pensar. Nós dizemos o tempo todo: Pai nosso que estais no céu. Mas será mesmo que nós estamos nos comportando como filho? Será que nós estamos entendendo o nosso papel de filho e deixando o pai ser pai? Será que nós não estamos tentando ocupar o lugar do nosso pai e dizendo para ele o que ele deve fazer ou não? O nome disso é autossuficiência. Vamos lá? Mais uma vez. E se tem alguém anotando aí, pode anotar. Autossuficiência. Olha só que interessante como esses dois filhos, no final, eram mais parecidos do que a gente esperava. O primeiro filho falou: olha, então eu quero meus bens aqui, me dá aqui. O senhor não sabe administrar direito, eu sei. Então já vamos dividir essa parada que eu vou fazer muito melhor do que você. E o segundo filho, o filho mais velho, o que não saiu, o filho que permaneceu, é o filho de igreja. É o filho que não foi embora. É o filho que permaneceu. Mas olha só o que estava escondido no coração dele. Quando ele viu que fez uma festa, né? Pro filho mais novo, o que foi que ele disse? Vocês conseguem ver aí? Ele disse assim, ó. Chegou pro pai e falou: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem. E nunca deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou este seu filhinho, você deu uma festa para ele, porque você gosta mais dele do que de mim, porque você deveria ter matado um cabrito e você nunca matou um cabrito para mim. Qual é o nome disso? Inveja. E qual que é a raiz disso? A autossuficiência. E aí, gente, quantas vezes a gente não vai rezar? Quantas vezes a gente não vai rezar querendo mandar em Deus? Ou é só eu? Aqui na comunidade não, né? Graças a Deus. Mas em outras paróquias, em outros lugares, acontece. Aqui não, né, gente? Aqui não, né? Ai, cara de pau. Tudo cara de pau. Aqui não. E por que que isso acontece? Por que que isso está na gente? E aí, isso se chama síndrome de Lúcifer. Que é o quê? A casa do pai é boa, a comida é boa, o lugar é bom, aqui eu me sinto amado, mas eu quero ocupar o seu lugar. E se não for do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Quem foi que fez isso, gente? O próprio diabo. Olha só. E aí, por que? Presta atenção, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: calma, você não é a pior pessoa do mundo, não. Calma, isso, dá uma aliviadinha. A gente vai caminhar assim, tá bom? Gente, com o pecado original, entrou em nós as concupiscências, teve o desequilíbrio, o nosso desequilíbrio interior, acabou a harmonia entre nós e Deus, acabou tanta coisa. Começou dali então, daquele pecado original em nós, em mim, em você, nós morremos, nós não conseguimos caminhar no jardim, mas com Jesus. Quantas coisas aconteceram, a nossa harmonia interior, né? A nossa ordem
entre a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa inteligência. Isso desordenou. Poxa, quantas vezes você sabe que não pode comer aquilo, senão vai ficar gordo, que nem eu. E aí você faz um propósito e na sua cabeça você sabe que você tem que seguir aquela dieta direitinho. E no outro dia, estou eu lá falando, vida, tem um docinho? Vida, começa a me dar um faniquito em casa. Falo, vida, tem um docinho, vida? É só eu que sou assim? Quantas vezes nós não fizemos propósitos firmes com Deus, que racionalmente, na nossa inteligência, nós sabemos que deve ser daquele jeito, mas existe uma inclinação que nos entorta e nos tira daquilo que deveria ser. E como é que pode a gente achar que consegue mandar no que Deus tem que fazer? Outra coisa que aconteceu é o demônio. Olha só, eu não vou pegar a passagem aqui, mas tem uma passagem de Pedro, muito legal. Eu estava ontem no grupo de oração pregando sobre isso, né? Que é a parte de renuncia a si mesmo. E aí Pedro está lá com Jesus e tal, batendo papo com os discípulos. E aí Jesus fala, mas quem dizeis que eu sou? E aí uns falaram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Estou contando do meu jeito, vocês acompanham aí? E aí Pedro disse, então tu és o Cristo, Filho de Deus. Conhece essa passagem? Amém? Conhece? Exatamente. E aí Jesus falou, quem te revelou isso foi o meu Pai. Certo? Tu és pedra. E sobre ti edificarei a minha igreja. Ai, como é bom ser católico, graças a Deus. Estamos ao vivo, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Como é bom ser católico, cara. Se tem alguém aí me ouvindo, vem experimentar. E aí, algumas linhas depois, alguns passos depois, acredito que eles estavam até no mesmo lugar. Jesus começou a contar que então ele iria sofrer na mão dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, queria morrer. E aí o que Pedro fez? Não, eu não vou deixar isso acontecer, Jesus. Imagina que eu vou deixar. E aí, gente, Jesus deu uma bronca em Pedro, que ele não fez isso com ninguém. Olha que ele encontrou, ele deu bronca, hein? Chamou de sepulcro caiado, mas nesse nível, foi só para Pedro premiado, viu? Falou, vai de retro, Satanás. Vai para trás. Os seus pensamentos. Você está usando os pensamentos, a mente dos homens e não de Deus. Como é que pode? Por que isso aconteceu? E em seguida Jesus fala, se queres ser meus apóstolos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Olha só. É muito fácil a gente usar da nossa mentalidade, só da nossa cabeça maluca. Só existe uma forma de que para que a gente consiga pensar e ter a visão do que Deus quer para nós, que é rezando, é estando com Ele, é compartilhando desses sentimentos de Deus, é perguntar para Ele. Não tem como ficar na própria cabeça maluca. O nome disso é autossuficiência. E que caia por terra neste momento, se algum de nós está preso no próprio pensamento. E quer ver isso vir à tona? É fácil. Me diz aí, quando foi o último atendimento de oração pessoal que você fez e escolheu partilhar os seus pensamentos e os seus planos? Quando foi que você teve que discernir alguma coisa e chamou alguém para te ajudar? Porque sozinho é impossível rezar sozinho para discernir alguma coisa. Quando é que foi? Qual é o nome do seu diretor espiritual? Você que está em casa, Qual é o nome do seu diretor espiritual? Se por acaso ficou uma lacuna nesse momento e você não consegue pedir ajuda, você não consegue partilhar da própria vida, meu irmão, você está lascado. Não tem outro nome. Você está entregue aos seus próprios pensamentos e você é uma péssima companhia para você mesmo. Precisa de alguém de fora para te ajudar. Precisa de alguém de fora desse olho do furacão. Então eu espero que você saia daqui e procure deixa eu escolher alguém. A Sabrina. Passe seu nome para ela e você vai passar o nome de quem quer
uma oração pessoal. Fechou? Procurem a Sabrina, tá bom? Gente, isso tem que se tornar concreto. Quando foi a última vez que você marcou uma oração na sua casa? Quando foi a última vez que você partilhou dos seus problemas? Ah, mas é porque, como que eu vou falar da minha vida pessoal para alguém, o que vão pensar de mim? Tá indo pro buraco. Tá indo pro buraco sorrindo, bem vestido, moralmente limpinho, e tá indo pro buraco, como o filho mais velho que estava lá. E nós não vamos deixar isso acontecer aqui hoje. Hoje é para marcar uma conversa pessoal. Dê o seu nome a Sabrina, amém? Você que está em casa, cadê a cama aqui? Você que está em casa, coloque o seu nome, atenção equipe, coloque aí o telefone da comunidade. Você manda uma mensagem para marcar a sua conversa, o seu atendimento de oração. Nós podemos fazer isso online, beleza? Não fique sozinho. E o que é que combate isso? Uma vez que você entendeu que o demônio está te enganando, você mesmo na sua concupiscência está se enganando, o que é que precisa ser feito para que isso seja combatido? O nome disso é humildade. Vamos repetir, é o quê? E nossa baluarte Santa Teresa diz que humildade é andar na verdade. E de que verdade é essa que ela está falando? É de você reconhecer o seu real tamanho e o real tamanho de Deus. Você se reconhecer quem você é de verdade, quais são as suas misérias e o que você tem de bom. Não é para ser um papo só de coitadinho. O que você tem de bom e usar isso. Gente, como eu vejo isso acontecer? Ai, vou fazer tal coisa, aí a pessoa fala, eu não consigo. Ah, gente, consegue sim um dia. O demônio trabalhou muito bem para dizer que quem é bonito não pode se achar bonito, tem que se achar feio, senão é desumilde. Não é isso humildade, não é isso, de que ser humilde é ser pobre, não é isso, são coisas totalmente diferentes, né? Ai, começo a ficar nervoso, eu não posso. Amém? Tá tudo bem. Certo, gente? A humildade nesta verdade te coloca no seu real lugar. Sabe o que eu lembrei agora? Às vezes eu fui atender uma pessoa e aí a pessoa falou, te encontrei no Instagram. Eu entrei lá para ver o Instagram. Aí tinha uma foto da pessoa que servia na igreja, estava dentro da igreja, e aí era acólita, e aí tava lá. E aí, nossa, o Everton falou disso na semana passada, e eu conheço uma pessoa assim também. Com a foto daquele jeito, né? A saia aqui, o cropped aqui, o decote aqui. Aí eu falei, nossa, nem parece aquela pessoa que estava falando comigo. Só que a legenda era... as invejosas que morra. As invejosas? Com todo respeito, não preciso dizer quem é, mas tem onde cair morto. Pobre. Feia, nossa senhora, devia pôr uma burca, com todo respeito. As invejosas, gente, a pessoa não consegue se enxergar, a pessoa não consegue se ver, a realidade, o espelho, não tem espelho em casa. Você está entendendo? O que é que faz isso? Essa pessoa é ruim? Não, é uma pessoa ferida, é uma pessoa que não consegue ter dimensão de quem ela é, porque ela tem medo de não ser suficiente para os outros, para o mundo e para ela mesma. Quando, na verdade, o que precisa ser é de Deus. O que importa é o que Deus pensa de cada um de nós. E para isso se precisa de humildade. Amém? Eu espero que você esteja sendo liberto neste momento. Espero que você esteja encontrando um consolo em tudo isso. E está tudo bem, porque nós vamos nos levantar. Amém? Outra coisa que eles têm de incomum, só eles, nós não, né, gente? Porque nós somos maravilhosos, graças a Deus, né? Eu vou pegar minhas anotações aqui, senão eu me perco, eu mudo de assunto rapidinho. Próximo ponto, olha só, você que está com a sua Bíblia aberta. No versículo 13, diz assim, o filho mais novo. No versículo 13 diz o quê? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E no versículo 28 diz assim, do filho mais velho, mas ele ficou com... Não tem ninguém com a Bíblia aberta, cadê minha pedra? Ficou com, no versículo 28, ficou com...
Encolorizou. É a mesma coisa. Ficou com raiva. O nome disso é raiva, é ódio. Viu, Camila? É raiva. O nome disso é imaturidade. Vamos repetir? Imaturidade. Gente, o que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que não viveu os processos que deveria viver. É uma pessoa que não caminhou o que deveria caminhar e quer fazer uma coisa lá na ponta como se já tivesse feito tudo. Olha só, existe um processo natural para as coisas. Atenção aqui. Imaturidade. Então, o pai está vivo, ele envelhece. Quando ele envelhece, os filhos cuidam dos pais. E aí ele vai caminhando. Os filhos começam a administrar os seus bens, que são os bens da família. E aí o pai falece. E aí só a partir daí, o filho adquire o bem da herança dos pais. Certo? O que o filho mais novo fez? Pulou o processo, se adiantou, não viveu o que tinha para viver. Ele é um cara imaturo. E olha só o filho mais velho. O pai, ele estava com o pai, ele estava aqui, ó. Meu pai está aqui hoje, gente. Olha meu pai aqui, ó. Estava com o pai. E aí, em vez de aprender com o pai todo este processo, ele, na sua autossuficiência, não acompanhou isso. E não aprendeu nada. E o sentimento dele de ciúme, ciúminho, besta, chongo, tonto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, para de ser chonga. Pode falar, você que está em casa, para de ser chongo. Mas que ideia. Ficou com raiva. Imaturidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Imaturidade na igreja. Imaturidade no apostolado. Imaturidade dentro de casa. Preste atenção. Quem aqui conhece aquele tiozão que usa uma calça colorida e faz piada com tudo? Não olhem para o lado. Se essa pessoa estiver aqui, não olhe para o lado. Não posso olhar para ninguém, que vai parecer que eu estou falando de alguém. Conhece alguém assim? Imaturo, parece que não... eu quero dar um dado científico, que a igreja fala, viu? 30 anos não é mais jovem de idade. Sabia disso, gente? Sabia? Quantos anos você tem? Ficou preocupada? Sabia que não é mais jovem? Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Ótimo, você já é um adulto. Se comporte como um adulto. Tem um papo de que, nossa, nós temos a alma jovem. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, viu? Sim, nós temos que ter o espírito jovem que tem a força, a criatividade, a coragem. Isso faz parte do espírito jovem. Mas o seu comportamento precisa ser de um adulto. Você precisa acompanhar e viver este processo, senão você vai ser um molequinho, inclusive dentro da igreja. E a igreja não precisa mais de molequinho fazendo coisa errada. Não precisa. A igreja precisa de um homem forte, valente, corajoso, que toma as rédeas da própria vida, da sua família. Não uma pessoa que quer ser legalzão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, para que está feio. Fala, para que está feio. Se olha no espelho, meu querido, é hora de se analisar, é hora de cair em si. Preste atenção aqui. Existe um processo para as coisas. E o que é? O que é? Pergunta para essa pessoa, e agora o que faremos com a nossa imaturidade? Pergunta para essa pessoa, gente. Pergunta. Vê se ela tem alguma ideia do que fazer. É a passagem da minha vida, gente. Você tem uma palavra da sua vida assim na Bíblia? Você já escolheu? Você tem assim uma palavra, tipo, essa palavra é minha e ninguém tira, sabe assim? Jesus escreveu só para mim. Para mim é Marcos 13:13. Alguém sabe o que é? Marcos 13:13. Quem permanecer até o fim será salvo. Vamos repetir? Quem permanecer até o fim será salvo. É a única maneira de você encontrar a maturidade necessária. O tempo com Deus.
Não adianta você ficar naquele lugar estagnado, sem rezar, sem aproveitar das graças que o Senhor está te dando. Não adianta você vir aqui no grupo de oração há milhares de anos e não mudar nada na sua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma perseverança de Deus, em Deus. Uma esperança que nos move. Você está entendendo do que eu estou falando? Está entendendo? É disso que eu estou falando então, gente. Permanecer até o fim. E não é até o fim da vida. Claro que é até o fim da vida. Mas o que ele está dizendo aqui para nós é permanecer, às vezes, na vontade de Deus, fazendo o que deve ser feito até o fim desta manhã, até o fim deste dia, até o fim desta reunião, até o fim deste inflama. Ah, mas eu quero conversar, eu quero bater papo, eu quero falar com fulano. Mas agora é a hora de rezar e absorver a palavra de Deus. Então eu vou permanecer, custe o que custar. Você vai deixar a sua autossuficiência de lado. Não importa os seus sentimentos mais. Não importa os seus pensamentos. Porque você já entendeu que isso é autossuficiência. O que importa é que o Pai está pedindo para cada um de nós. E nesse momento Ele quer falar com você. É isso que importa. E isso cria em nós maturidade. As coisas vão mudando, vão melhorando. Amém? E aqui nós temos 2 filhos imaturos. Imaturos que não permaneceram na vontade do pai. Olha só, o filho mais novo, ele até pegou a herança, mas por conta da sua imaturidade, dias depois, como diz aqui no Evangelho, dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ó, que brisa, gente. Mas que brisa é essa? E o filho mais velho que estava lá, com o pai, na casa do pai, não entendeu e ficou com raivinha, não brincou mais. Sabe o que faltou para esse filho mais velho? Na sua imaturidade, faltou ele ser submisso ao pai. Faltou obediência. E quantos de nós, às vezes, temos um problema sério com figuras de autoridade? Às vezes dentro da nossa casa, com pais autoritários. Eu não sei qual é a sua história, cara. Mas agora é hora de mergulhar nela. Eu não sei de onde que vem isso, mas você e Deus sabem. Quantas pessoas, às vezes, gente, a gente atende bastante gente. Vem com problemas seríssimos, com autoridade. Não conseguem ser submissos. Quantos casamentos acabam com filhos, famílias lindas, e não conseguem ser submissos. E submisso, parece que o mundo fala que alguém pisar no outro. Não é isso não. É uma submissão cristã que nós estamos falando aqui. Está falando lá, mulheres, sejam submissos seus esposos, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. É disso que eu estou falando. E os casamentos acabam. Não conseguem seguir regras. E aí vem falar, mas eu não vou na igreja porque lá é dos homens, eu só confio em Deus, então eu rezo na minha casa, sozinho. E aí é o Juninho que vem de boné no Cachoeirinha, que está certo, e a igreja de 2000 anos está errada. Não é... Ai Deus, que palavra eu uso? Estamos sendo filmados. Não é muita tontice? Não é muita tontice uma parada dessa? Gente, aí a pessoa quer bater boca com a igreja, com o papo, com a doutrina, com Deus. Ah, que loucura! O nome disso é imaturidade. Você está entendendo? E para que isso seja adquirido, é a perseverança. Vamos repetir? É a quê? Ótimo, muito bem. Estamos caminhando para o final, hein? O último ponto que nós não temos em comum com eles. Ou temos ou não temos, gente? Temos um pouco, né? Duro, né, ouvir tudo isso assim, mas calma que a gente vai chegar lá. Atenção. É a irresponsabilidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. É a irresponsabilidade. Fala, acorda. Você para de ser chongo. Fala para essa pessoa. Para de ser chongo. Atenção. No versículo diz assim, ó. O novo gastou todo... O filho mais novo esbanjou tudo numa vida desenfreada. Ele foi irresponsável com o que ele tinha. E o filho mais velho, que disse assim, então não vou entrar.
irresponsável. Olha só que bonito que o pai diz para o filho mais velho. Ele diz assim, ó. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. E ele não foi responsável com tudo que ele tinha. O que é responsabilidade? Gente, olha aqui para mim. Não se perde não, hein? O que é responsabilidade? É a resposta que se dá em relação a algo que está sobre os seus cuidados. A resposta que se dá, a resposta que você vai dar sobre algo que está sobre o seu cuidado. Isso é responsabilidade. Essa resposta você vai dar a quem? A quem? Quem é que um dia vai prestar conta? Para quem você vai prestar contas de tudo isso? Um dia. É para Deus. E aí o Senhor vai te perguntar: mas e os seus filhos? Cadê seus filhos? E aí você vai dizer o quê? Ah, não, Deus. Qual é a resposta que você vai dar? Que o mundo estava difícil? Sendo que tudo que é dele é teu, e você estava aqui sentado no Inflama e não teve coragem de administrar tudo isso que você ouviu aqui agora e colocar em prática no seu dia a dia. Você está desperdiçando todas as graças, os sacramentos, a oração, tudo que Deus disponibilizou para você, a misericórdia dele, esse carisma, essa comunidade, esse cara que está aí do seu lado. Isso se chama vida fraterna, está em comunhão, está na igreja. Você desperdiça. Quantas vezes a gente desperdiça tudo isso e vive uma vidinha como se fosse qualquer um? Não tem cabimento, isso não tem lógica, gente. Ah lá, caiu minha filha, pega minha filha, socorro, Deus. Como cai, gente, com um ano, tem clipe que andar. Isso, gente, é uma loucura. Você está conseguindo entender? Irresponsabilidade é a resposta que você vai dar. E agora eu te pergunto, o que é que está sob os seus cuidados? O que é que está sob os seus cuidados? É a sua família? É a sua casa? É os seus filhos? É o seu trabalho? E agora eu te pergunto, quando o Senhor te perguntar: o que é que você fez com tudo isso? O que é que você vai responder? Ah, Senhor, não deu porque eu não tinha tempo. Ah, Senhor, não deu porque eu estava construindo uma casa e aí não consegui participar da igreja direito. Ah, eu até conversava com os meus filhos, mas eles não me ouviam. A responsabilidade é sua. Olha aqui para mim. Quando o Senhor perguntar da sua vocação, o que é que você vai responder hoje? Você vai responder com tranquilidade. Senhor, cumpri tudo que o Senhor me mandou, estou aqui de boa, vamos entrar, essa parada, eu quero fazer isso, hein, gente? Eu não estou vivendo nessa terra para responder diferente, não. Falar: Senhor, eu fiz tudo que eu podia. Você está fazendo tudo que você pode, isso é responsabilidade. Amém? E o que é que combate a irresponsabilidade? Nós vamos colocar aqui uma palavra que nós usamos na semana passada, que é a prudência. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala: é a prudência. Sabe o que é a prudência de uma forma resumida? É os meios que você encontra para alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, a gente fala em prudência no trânsito. Por que imprudência no trânsito? Porque você estava indo para a casa da sua avó. No meio do caminho, você quis falar no celular. Você alcançou a casa da sua avó? Não, você bateu o carro e morreu. É imprudência. Está entendendo? Olha que coisa interessante. Estava rezando, pensando nisso, né? Preparando esse momento. E olha só o que eu descobri. No Brasil, nós temos uma taxa de irresponsabilidade na área financeira de 78% dos brasileiros. Não conseguem administrar o dinheiro e faz dívida. Ah, minha filha achou um barato. O pai não tem dinheiro, filha, vai dar tudo certo. 50% dos brasileiros registrados no Sistema Único de Saúde têm exames para fazer e faltam. Não vão se cuidar. Aí vai falar que Deus é ruim. Gente, isso é uma irresponsabilidade. Olha só, na família se chama abandono parental. Isso quer dizer o quê? O pai que abandonou, a mãe que abandonou, não quer dizer que não saiu de casa, isso entra também. Mas que mora junto e são filhos de pessoas que não cuidam daquela pessoa. Nós temos uma taxa de 30%. Olha que loucura isso. E olha só, no trabalho, pessoas que abandonam o trabalho e largam e vão trabalhar de qualquer jeito. Nós temos uma taxa de 40%. Mas eu te pergunto,
Qual é a taxa de irresponsabilidade vocacional? Qual é a taxa de irresponsabilidade que você tem com a sua própria salvação? É aí que nós temos que nos perguntar, é aí que a parada que fica séria. Olha que coisa absurda. O filho mais novo, o filho mais velho, estava dentro da casa do pai. Então ele estava servindo. E aí quando ele voltou para dentro da casa e ouviu que estava tendo uma festa, ele chamou uma outra pessoa e perguntou para aquela pessoa o que estava acontecendo. E aí quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo, ele ficou com raiva e não quis entrar mais. Gente, o objetivo não é a gente voltar para a casa do pai. O seu objetivo principal, que um dia você vai morrer, que você tem certeza disso, não é esse. Não, bate na pessoa que está do seu lado e fala, não é esse. Pelo amor de Deus, não é isso. Então, como que o filho mais novo está dentro da casa do pai, de repente ele vai servir fora da casa do pai, e o objetivo dele é entrar na casa do pai, e aí ele saiu do lugar que ele quer entrar? Olha que maluquice, que loucura! E isso acontece com cada um de nós. Basta a gente receber um não, basta a gente ser contrariado, basta o padre falar alguma coisa que a gente não gostou, basta alguém entrar na comunidade e aí você está correndo com uma caixa na cabeça, ai, mas não falou comigo. Pronto. Você está largando o seu objetivo, porque no meio do caminho aconteceu uma coisa que você não gostou e você é irresponsável e abandona a igreja, abandona a caminhada, abandona a alma, abandona a fé, abandona a família, abandona. Você vai alcançar o seu objetivo assim? É necessário a prudência. Amém? Então, entenderam o que nós temos de parecido com esses dois filhos? Caiu em si, pergunta para essa pessoa, caiu em si. Pergunta para essa pessoa em um minutinho só, se ela entendeu tudo que rolou aqui agora. Pergunta, minha filha, bastante coisa. Você entendeu? Fala para essa pessoa o que ela entendeu. Não, pergunta, responde. É para responder o que você entendeu. Gente, se alguém falar que não entendeu nada, a coisa vai ficar feia aqui, que eu vou começar tudo de novo, a gente vai embora meia-noite. Irmão, você, olha, justo hoje sou eu, olha só. Essa pessoa entendeu, gente? Essa pessoa está com cara de que caiu em si. Olha bem na bolota do zóio dela. Vê se ela está caindo em si. Muito bem. Olha aqui para mim agora. Lindo, né, gente? Como Deus é maravilhoso, né? Agora nós vamos nos preparar para rezar. E nós caímos em si agora. Eu espero que de verdade, por meio desta pregação, você esteja sendo curado e liberto de tudo isso que está te tirando da casa do Pai. Mas é necessário o que agora? Levantar-se. E olha só, existe mais uma coisa igual entre os dois. E neste momento, os dois filhos estão do lado de fora. Olha só que interessante. O filho estava do lado de fora, isso é claro de entender, amém? Amém? Agora olha só, o filho mais velho, quando ele ficou sabendo e ficou com raiva, diz assim: o pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai e continua o discurso aí, o diálogo. Os dois estavam do lado de fora. O pai foi ao encontro dos dois. E agora nós vamos permanecer com o filho mais novo, amém? Que parecia que era o mais estragadinho, certo? O filho mais novo gastou tudo e estava lá tentando comer a lavagem dos porcos. Você sabia que o porco, ele não tem uma vértebra aqui no pescoço, ele não consegue olhar para o alto. Sabia disso? O porco só olha para baixo. Esse filho pegou tudo que ele tinha, que ele recebeu de Deus Pai, os seus dons, tudo que foi dado para ele gratuitamente. Ele não trabalhou para ter aquilo. Assim como nós temos a nossa vida, tudo que nós temos, os nossos dons, o dia de hoje. E ele escolheu se misturar com porcos. Lugares onde tem
Animais que olham apenas para baixo, para o mundo. E ele queria se alimentar com esse alimento. Esse alimento que para nós aqui agora a gente pode chamar de alimento do mundo, que só alimenta pessoas que olham para baixo. E aí, isso não satisfez a fome dele. E o que fez ele cair em si? O que foi que fez ele cair em si? Foi a lavagem dos porcos? Foi quando ele se viu ali, naquele meio? Não. Atenção aqui em mim, olha para mim. O que fez ele cair em si foi se lembrar do Pai. Se lembrar da casa do Pai. Ele se lembrou, muito provavelmente, do carinho, do amor que ele tinha recebido todos aqueles anos e decidiu deixar para trás. O que fez ele cair em si não foi ele ver a tragédia, mas foi ele olhar para cima e ver o quê? Deus Pai, amoroso, cuidadoso, misericordioso. E aí olha só que loucura, gente. Ele bolou, e eu não sei se com vocês é assim, mas eu quando estou muito ansioso, eu começo a criar um diálogo na minha cabeça, né? Que eu falo, quando ele falar isso, eu vou responder isso. Porque se ele falar isso, eu vou responder isso. E eu estou lavando a louça, ensaiando o que eu vou conversar. Isso acontece com vocês ou só comigo? Acontece. Porque quando ele falar, eu vou falar, mas você deveria ter feito tal coisa, né? Não é verdade? Todo mundo rindo. Cara de pau, né, Roseni? A Roseni até levantou o dedo. Roseni do céu. E ele fez isso porque naquele momento ele sabia que ele só tinha um lugar para voltar, que é a casa do Pai. E aí ele fez o que ele pôde. E ele se levantou. Exatamente. E com que foi que ele deu de cara, gente? Quando ele se levantou. Ele se levantou da lavagem dos porcos. Atenção aqui em mim. Ele se levantou da lavagem dos porcos e deu de cara com o Pai esperando ele? Hein? Ele se levantou da lavagem dos porcos e deu de cara com o Pai esperando ele? Ele deu de cara com o quê? Com um caminho. Um caminho que ele mesmo fez. Um caminho que ele mesmo construiu. Um caminho de destruição. Um caminho de caco, de vidro quebrado, de pedra. Um caminho de rancor. Um caminho de tudo aquilo que ele entregou. Um caminho de dor. E isso é uma coisa que a gente não leva em consideração. Quando a gente resolve se levantar, muitas pessoas escolhem permanecer na lavagem dos porcos porque tem medo de fazer esse caminho de volta. Hoje a minha missão só termina com você disposto a pegar esse caminho, por mais destruído que ele esteja, porque você não vai passar por ele sozinho agora. Então, se ficou pessoas para se reconciliar, se você precisa voltar para a igreja, se você precisa se confessar, se você precisa pedir perdão, se você precisa começar de novo, é isso que tem que ser feito. Isso é se levantar. Você está entendendo sobre o que nós estamos falando aqui? Só você sabe o ponto que você chegou. E o quão distante você está. O que nós temos que ter é a certeza de que no fim daquele caminho existe um Pai nos esperando. Cutuca essa pessoa que está do seu lado. Dá um sorrisinho para ela. Fala, estamos voltando. Se ajeita na cadeira. Se ajeita na cadeira. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já entenderam coisas muito importantes. Muito importantes. Esse caminho quem vai fazer, meu irmão, é você. O Senhor está te esperando. E olha só. Nós estamos em março, né? E sempre nesse mês eu fico mexido assim, sabe? Eu não sei se todos aqui me conhecem, mas eu vim de uma realidade muito difícil, né? Então eu usei droga, eu me prostituí, eu morei na rua. Eu fiz muitas coisas que me deixaram muito longe da casa do Pai. E aí, em um determinado momento, eu não consegui morrer. A minha vontade era morrer e eu não consegui morrer. E desse dia de que eu não consegui morrer, até hoje, agora dia 28, vão fazer 11 anos.
11 anos. Glória a Deus. Mas eu me lembro no início da caminhada, quando eu resolvi voltar. E aí eu saí daquela última internação, no meu último dia de internação, a 9ª internação. Já não tinha mais jeito para mim. Quando eu saí daquela última internação, eu sabia que eu tinha que voltar para o lugar que o Senhor me escolheu. E eu estava aqui nesta comunidade. E aqui nesta comunidade, quando eu saí, eu não saí bonitinho. Eu saí porque eu roubei. Eu saí mentindo daqui. Eu saí destruindo tudo que vocês possam imaginar. No dia que eu saí dessa comunidade, foi um dia que eu enganei um outro missionário. Deixei ele me esperando, fui comprar droga com um dinheiro que nós estávamos juntando para comprar uma coisa dentro da comunidade. Olha que triste. Nesse dia, me pegaram na rua. Lembra, Regi? Me levaram para dentro da comunidade. E o Regi, naquele dia, me tratou como um pai. E o meu pai também estava junto nesse dia, com a minha mãe. E aí ele enfiou a mão no meu bolso, achou 2 pinos de cocaína. E aí na hora o Regi me tratou como um pai que cuida, que faz eu ter responsabilidade, sabe? Me segurou pelo pescoço aqui assim, ó. Falou, é isso que você quer? Então você faz a sua escolha e vai para a rua. E foi assim que o meu milagre aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que se um milagre aconteceu na minha vida foi neste dia. O dia que eu escolhi por mim mesmo o que eu iria fazer da minha vida, eu escolhi morrer. E aí eu saí da comunidade, a Vanusa tirou minha camiseta e eu fui para a rua. Essa foi a última vez que eu usei droga. Naquela noite eu tentei me prostituir, não consegui. Naquela noite eu tentei usar droga, não consegui. E aí no hospital, quando eu estava muito ruim, ligaram para minha mãe no dia 28 de março. Era o dia do aniversário da minha mãe. E aí a minha mãe falou, olha, onde você está, filho? Estava tendo quase uma overdose. Eu falei, eu estou no hospital. E a minha mãe falou, eu pedi para Deus a vida do meu filho de volta de aniversário. E aí quando eu saí dessa última internação, para onde eu voltaria? Para minha casa. Vocês me veem aqui hoje, mas eu consigo me lembrar a força que teve que ser feita para dar de cara com os meus irmãos que estavam preocupados atrás de mim na rua. Para dar de cara com os meus fundadores, no qual Deus tinha decepcionado tanto. E foi aqui, debaixo deste carisma, nesta comunidade, que eu recebi esse abraço do Pai. E eu escolhi nunca mais soltar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Esse abraço eu não largo. Eu lembro de eu vindo embora da última internação, preocupado de como que ia ser. E graças a Deus, eu tenho certeza que foi Deus, o Espírito Santo, que me deu força para voltar. Era um dia de cerco de Jericó. Primeiro dia do cerco de Jericó. Foi quando eu voltei para a comunidade. E eu conto disso, ficando parecido com o irmão mais novo. Mas, aí eu fiquei dentro da igreja. 11 anos, me tornei consagrado. Comecei a viver, fazer a vontade de Deus, pregar, ir em missão, e vamos que vamos, e virei comunidade de vida. E aí nesse ano, no fim do ano passado, construí minha família, minha filha linda, maravilhosa, nós recebemos a notícia que a minha esposa estava grávida de novo, E a gente ficou muito feliz, vida? Quase caímos de costa. Ficamos muito felizes. Mas aí o que aconteceu? Natália começou a ter um sangramento. E aí colocava a vida do nosso filho em risco. E aí nós corremos para o hospital um dia. E aí fez tudo o que tinha que fazer, vida? E aí falaram que estava tudo bem. Eu insisti para fazer um ultrassom. E aí a médica foi fazer o ultrassom e não achava o neném. E aí depois que ela achou, ela falou, tá muito pequenininho, E aí um medo. Olha, eu contei aqui para vocês, eu fui raptado, eu fiquei preso em Cracolândia, com um traficante com arma na minha cabeça. Mas o medo de acontecer alguma coisa com meu filho, nossa, meu Deus do céu. E aí nós fomos fazer um ultrassom de emergência, encontramos um médico maluco, que olhou para minha cara e para a cara da minha esposa e falou, não, esse neném já está morto, essa gravidez não vai para frente. Nós voltamos para casa arrebentado, fizemos um ultrassom e aí o coração, puf, apareceu no ultrassom, começou a bater e a gente ficou super feliz. 2 dias depois, outro sangramento. Naquele dia a gente não foi para o hospital.
não sabia o que dizer para minha esposa. Precisava cuidar da Elisa, precisava cuidar da Natália, a Natália de repouso. E aí eu fui entrar na capela para fazer a mesma oração que eu faço todos os dias. E a oração é: Senhor, eu te entrego a minha família e a vida dos meus filhos. E aí naquele dia, à noite, que eu fui falar: Senhor, eu te entrego a vida do meu filho, a oração não saía. Porque eu tinha a sensação de que se eu fizesse aquela oração, o Senhor ia tirar o meu filho da gente, que nós iríamos perder esse bebê. E eu sei que Deus sabe o que é melhor para a gente. Eu tenho a plena convicção disso. Dentro da igreja, com tantos anos de caminhada, a minha fé enfraqueceu e eu quis dizer para Deus: Deus, é melhor que o meu filho fique aqui. É melhor que essa gravidez vá para frente. Eu quero a vida do meu filho. Assim como esse filho pródigo, assim como esse filho mais velho fez. Dentro da igreja, eu fiquei com raiva de Deus. Me dói muito contar isso aqui. Muito. E aí, depois dessa oração, eu chorei. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, me deu uma paz, como se Ele me dissesse: eu sei o que é melhor para você. Aceita, porque eu sei o que é melhor para você. E poderia ser melhor que poderia acontecer da gravidez não ir para frente. E seria isso então a vontade de Deus. E graças a Deus foi melhor que a gravidez fosse para frente. E aí no mês seguinte a gestação evoluiu e estava tudo bem. E no outro ultrassom tudo bem. E nós estamos aí com o Rafael na metade da gestação, né, vida? Graças a Deus. E por que eu resolvi contar tudo isso para você? Porque agora você precisa olhar para dentro de você, cara. E entender o que é essa dor que te afasta. Você precisa entender o que é isso que te afasta de se levantar. Nós estamos falando aqui da vida real e agora nós vamos rezar. Então vai se levantando, vamos se preparar para rezar. E vai pensando o que é isso que está te distanciando tanto. E para isso nós vamos fazer uma oração muito bonita. Vou pedir para o ministério cantar uma música para a gente rezar. Amém?